Olá, pessoal. Mais um episódio aqui do Pelecast. Primeiramente, vamos agradecer aos nossos patrocinadores por mais um episódio. A Celebrim como patrocinadora master. Cheyenne, a mais utilizada em tratamentos capilares. Jet Plasma, o primeiro jato de plasma do Brasil, que pode ser utilizado em tratamentos oftalmológicos. E também o Neuxel Laser CO2, mais vendido, mais querido e o mais tecnológico do Brasil. E a Preimê, uma linha completa de dermocosméticos com exossomos PDRN. E hoje vamos começar aqui mais um episódio. A gente sempre fala que a gente dá aula aqui, né? Não é episódio de podcast, não é entrevista, são aulas. E hoje nós trazemos a doutora Ana Beatriz Delgado, uma paulista aqui da Moca. Doutora, muito obrigado pela sua participação, pelo aceite do convite. Eu sei que a agenda é muito difícil, né? Obrigada. E nós estamos aqui no Ipiranga, pertinho da Moca, né? Então facilitou a vinda da doutora. E, sem delongas, vamos pedir aqui para a doutora contar um pouquinho da sua história, como que ela chegou até aqui hoje, por que ela escolheu a medicina. Conta um pouquinho aí pra gente de toda a sua trajetória. Primeiro, obrigada, Elias, obrigada pelo convite, né? É prazer estar falando aqui com você. Bom, acho que medicina, como muitos médicos, era o meu sonho de criança. Apesar de ter poucos médicos na minha família, eu tenho uma prima um pouco distante, né? A Larinho e o Márcio, né? Que é o meu primo também, mais próximo. Acho que eles me incentivaram, né? Foram inspiradores para eu escolher, mas sempre foi meu sonho de criança. Legal. E enquanto eu prestava o vestibular, a minha irmã mais nova ficou doente, ela teve uma leucemia, graças a Deus, curou, ficou bem, mas eu acho que foi mais um reforçador para eu querer cuidar de pessoas e querer fazer medicina, né? Ah, que bacana. Então, esse foi a minha inspiração para fazer. E a doutora fez que faculdade? Eu fiz faculdade de medicina na Na USP, USP, né? Eu passei aqui na São na Paulo. de São Paulo, eu fiz toda a minha formação lá. Então, eu passei direto da escola, né? Fiz a faculdade, fiz também a residência de oftalmologia e o fellow de plástico ocular e vias lacrimais, também no Hospital das Clínicas da USP. Que legal. E por que a doutora escolheu oftalmologia? Olha, até os 45 minutos do segundo tempo na faculdade, eu queria ser pediatra, né? Ah, tá. Tanto que, como eu falei, a minha irmã, o histórico da minha irmã é uma coisa que me inspirou muito, porém eu vi que era muito pesado, né? Assim, Uhum. emocionalmente falando. Então eu falei, não, eu quero cuidar de pessoas. Eu quero trazer uma qualidade de vida para as pessoas, mas que seja em uma área que tenha um pouco menos de risco, assim, né? Então, eu escolhi oftalmologia porque a oftalmo me encantou, né? Eu acho que é uma profissão, é uma área da medicina que a gente consegue, com poucas cirurgias, e cirurgias relativamente rápidas, trazer um benefício muito grande, uma transformação muito grande na vida das pessoas, Melhorar a qualidade de vida. qualidade de vida, melhora da visão, e assim, eu achei incrível. Então, acabei mudando de ideia, até um amigo meu que sempre foi o meu padrinho aí, no sentido das minhas escolhas, né, o Rodolfo Bonatti, que agora trabalha nos Estados Unidos. Ele fez oftalmo, aí eu fiz também, fez plástico ocular, enfim, eu também acabei seguindo muitos passos dele. Ah, legal. E hoje a doutora está focada mais na parte de blefaroplastia. Isso. Em que momento, principalmente o laser de CO2, né, entrou nessa história? O laser de CO2, né, ele é assim, meu braço direito para fazer as minhas cirurgias. Então, assim, como eu fiz oftalmologia e depois a plástica ocular,
A plástica ocular, a gente é uma área dentro do oftalmo que a gente se especializa em pálpebras e vias lacrimais. Eu acabo Uhum. ficando mais nas cirurgias palpebrais, o carro-chefe é a blefaroplastia, e eu acabo fazendo as cirurgias, ao invés de fazer a cirurgia convencional com o corte do bisturi, que acaba sangrando mais, tendo mais edema no pós-operatório, mais hematoma, o laser é o que faz esse procedimento, né? Do Aham. corte, o procedimento cirúrgico mesmo. Então, eu falo que é como se fosse minha segunda mão mesmo para operar. Sim, O sim. laser que faz isso por mim, né? Eu guio o laser para fazer esses procedimentos no intraoperatório. Isso, bacana. E hoje a doutora, como que é a rotina hoje? Você atende em alguns lugares, né? No Einstein, em que Isso. mais? Eu atendo hoje em dia, né, no Einstein. Também faço sobreavisos no Sírio-Libanês. Eu tenho uma consultório que fica aqui na Moca e também tenho planos de atender em breve na Vila Olímpia, né? Mas aí, novidades em breve. É uma agenda bem puxada, né? Sim, sim. Geralmente eu atravesso São Paulo algumas vezes. Como você disse, eu sou daqui do bairro da Moca, né? Tem Sim, sim. muito. A gente é muito bairrista aqui, né? Então a gente, enfim, gosto muito do meu bairro, mas acabo me deslocando bastante, vou bastante ali para o Oeste, para a Zona Sul, enfim. É, cada, cada dia da semana eu tô num lugar, cada horário num lugar, mas faz parte, né? Sim, sim, Muitas vezes no centro cirúrgico ou no consultório, mas essa é a minha rotina hoje em dia. sim. E principalmente, eu acho que na oftalmologia, as perspectivas para o futuro, acho que são boas, assim, de mercado, né? Porque cada vez mais as pessoas estão tendo problemas, muitas telas, o ar cada vez mais seco, sei lá. Todos esses desafios aí do dia a dia, acho que para o oftalmologista isso é um bom, vamos dizer assim, negócio, né? Quais são as suas Aham. perspectivas para o futuro em relação a isso? Eu acho que assim, muitos fatores, né, Uhum. que acabam contribuindo para algumas doenças oftalmológicas, então, como você falou mesmo, a questão de telas hoje em dia é muito importante, tanto Sim, para adultos quanto para crianças, né? A sim, gente sim, tá vendo um boom aí de aumento da miopia, né? sim, Tem algumas pesquisas que muito em breve, mais da metade da população vai ser míope, e um dos fatores é o uso de telas, né, sim, desde a infância, mas também traz outras consequências, né? Então, realmente, o olho seco é um desafio também hoje em uhum. dia. Um dos fatores é o uso de telas, mas também, bom, aqui em São Paulo, a questão da poluição, uso de ar-condicionados, Sim, né? sim, É, então, eu acho que isso tudo é um desafio na oftalmologia, né? A questão sim, de olho seco, e também a questão, do envelhecimento da população, né? Então, o envelhecimento traz algumas doenças a mais, catarata, enfim, né? sim, E apesar de fazer mais cirurgias na área de pálpebras, né? A blefaroplastia, ptose palpebral, a a avaliação é oftalmológica, sim, então a gente tem que tratar como um todo. Eu sempre faço avaliação e vejo se a pessoa já tem alguma doença. Muitas vezes não passa no oftalmo há anos, descobre na consulta que tem um glaucoma, enfim. Então, assim, é muito importante a gente é, não deixar a parte funcional, né, e saúde ocular do uhum. lado, né, em detrimento da estética. As duas coisas têm que caminhar juntas, Sim, né? sim. E falando dessa parte, tanto da estética quanto da saúde, qual o público hoje que procura mais a doutora para fazer a blefaroplastia? É um público mais, sei lá, 50 a mais, 40 a mais, 60 a mais? Tá. Ou já tem pessoas que procuram, sei lá, já procurando um pouco de, não sei se prevenção é a palavra certa, mas aquela pessoa que já tá ficando se incomodando ali com a questão dos olhos, e etc. Sim, isso é uma pergunta, essa pergunta é excelente. Uhum. Muitas pessoas têm essa dúvida, porque Sim, realmente não existe, assim, uma idade certa para operar. Eu já operei pacientes de 80, 90 anos,
né, por questões eventualmente estéticas ou funcionais, e também pacientes de 20 e poucos anos que já se incomodavam, né? Sim. Então, assim, se tem um excesso de pele, se tem uma bolsa de gordura, se já está incomodando, tem indicação cirúrgica. Aí a gente avalia, né, os benefícios para aquele caso. O meu público, de uma forma geral, a maioria são mulheres, né? Mas eu Sim. tenho realmente bastante homem, cada vez mais os homens têm procurado, tá? Mas eu acredito que seja 30% Certo. dos meus pacientes, 70% é mulher, Aham. né? Talvez até um pouco mais. E na faixa dos 40 aos 60, 65 anos, é a grande maioria. Mas vem também os outros extremos. Em que momento o CO2 entrou na parte da blefaroplastia? Já faz algum tempo? Você já aprendeu isso na faculdade? Durante a formação da residência, né, lá no Hospital das Clínicas, no último ano a gente já foca mais na subespecialidade que a gente quer fazer, então no terceiro ano da oftalmologia eu já fiquei boa parte na plástica ocular, né, a gente já tem algum contato, sim, no fellow ainda mais, né, Sim. mas principalmente com cursos, acompanhando os professores, né? Porque no instituto em si, né, a gente acaba não usando tanto, é mais em cursos. Certo. Logo que eu finalizei, comecei a minha prática mesmo, acredito que desde os primeiros meses eu já utilizei, porque assim, a cirurgia com laser de CO2 é muito superior a uma cirurgia Facilita, com... né? Porque facilita, tem um pós-operatório melhor, tem menos sangramento, né? Como eu falei, tem menos inchaço no pós-operatório, então a recuperação do paciente é melhor. E a grande vantagem também, né, além disso tudo, tem a questão da gente fazer o resurfacing com laser de CO2 fracionado. Então, além da gente fazer a parte cirúrgica do laser, né, com a ponteira cirúrgica, a gente pode tratar a pele. Então, usar para tratar a pele aqui das pálpebras inferiores, Sim. melhorar aquelas ruguinhas finas, o craquelado na pele, Fazer a né? retração. Que promove aquela retração, Sim. exato. E também na pele do rosto, pescoço, colo, enfim. Então, assim, ajuda muito, assim. É um plus na cirurgia que, para mim, eu operaria todo mundo com com laser, porque realmente, assim, é um diferencial bem legal. Tem alguns casos específicos que tem que ser com bisturi, ou tem que ser com laser, ou só pode ser com laser ou com bisturi? Assim, tem alguns casos que a gente contraindica, né, o laser de CO2. Então, principalmente pacientes que têm alguma doença de pele, né, então, alguma doença autoimune, vitiligo, enfim, ou Mais na parte dermatológica. dermatológica mesmo, Da parte ocular, é difícil, assim, não tem nenhuma contraindicação importante, né? Até porque pro olho a gente usa um protetor ocular, né? Sim. Então a gente coloca um protetor ocular que o efeito do laser fica restrito à pele. Por isso que as principais contraindicações do laser são contraindicações da parte dermatológica e não oftalmológicas, Legal. né? E hoje, como que é hoje para a doutora cuidar da agenda de clientes de pacientes próprios, cuidar, sei lá, do financeiro, do marketing, e ainda atender em 2, 3 lugares? Como que é essa sua agenda? Como é que você faz para fazer tudo isso? É um pouquinho desafiador. Bom, no começo era tudo eu que fazia, né? Sim. Então, absolutamente tudo. Hoje em dia eu tenho uma equipe, né? Eu tenho uma Sim. equipe de marketing, de vídeo, né? De edição de vídeo. Também faço algumas mentorias de posicionamento de imagem, né? Tenho também a minha secretária, que me auxilia muito, né? Minha concierge, enfim. Mas eu tenho uma preocupação muito grande em ser próxima aos meus pacientes. Sim. Então, todos os pacientes que operam comigo têm meu telefone pessoal. Desde o primeiro momento eu falo, olha, pode me mandar mensagem, se ficou alguma dúvida, se achar que
tem alguma coisa diferente do que você esperava, pode me mandar foto. Eu sou uma pessoa, assim, que eu me preocupo muito, Sim. porque o resultado da blefaroplastia não depende só do intraoperatório. É muito importante uma avaliação pré-operatória para a gente entender a expectativa do paciente, até onde a gente consegue alcançar com a cirurgia, mas também a questão do pós-operatório, né? Sim. Que tem alguns cuidados, compressas, não fazer atividade física, enfim. Então, essas orientações e deixar o paciente tranquilo quanto à sua recuperação, isso é fundamental para um resultado final legal, né? Ah, bacana. E aí você chegou nesse momento da carreira e falou assim, nossa, mas eu fiz medicina, né? Por que que eu vou fazer marketing? Como Pois que é. é hoje, como que foi pra você essa questão, principalmente hoje, né? Que a gente, cada vez mais, a gente precisa estar nas redes sociais, precisa gerar conteúdo, precisa ter um posicionamento. Como que foi pra doutora Tá. quando apareceu isso, né, na sua frente? Falar, ué, mas né, não era só fazer a medicina. Sim, sim. Então, nossa, ótima pergunta. Eu Aham, acho que vou dividir ela em duas, tá? sim. Então, primeiro, a minha primeira barreira aí que eu tive que passar foi a questão de, bom, eu fiz medicina, eu queria ajudar as pessoas, Uhum. aí de repente eu fui para uma área oftalmológica, ok, mas mais para uma questão estética. E eu ficava muito nessa angústia de tipo, ai, será que eu realmente ajudo as pessoas? Porque é uma coisa estética. Eu tinha isso dentro de mim, sabe? Sim, Porque o que me motivou a ser médica foi esse ímpeto de querer realmente ajudar a fazer diferença na vida das pessoas. E é muito engraçado, porque essa minha confirmação que eu estava no caminho certo é, veio muito com o feedback dos pacientes. Então, é muito comum virem pacientes pós-divórcio ou pacientes que já têm alguns filhos mais velhos, né? E aham. falam. Fiquei anos cuidando do meu casamento, ou fiquei anos cuidando dos meus filhos e não olhei para mim. Agora eu quero voltar a me enxergar bem, quero melhorar minha autoestima. E é engraçado que assim, não é um ou dois casos, são muitos casos que vêm e falam: ah, eu me divorciei, quero melhorar minha autoestima. Faz a blefaroplastia, alguns meses depois já tá de namorado novo, já tá se sentindo outra Virou a pessoa. chave. Então, assim, essa devolutiva dos pacientes, das pacientes, né, que são a maioria, são mulheres, me falaram, não, realmente eu tô fazendo diferença, Sim. sabe? Não é uma coisa assim, tô deixando um pouquinho mais bonita. Não, eu tô melhorando a autoestima, a pessoa tá se reconhecendo de novo. Então eu falei, não, acho que realmente eu tô no caminho certo. Sim. E em relação, né, à segunda parte aí da pergunta que você falou, em relação a redes sociais, a marketing, assim, a gente, médico de uma forma geral, né, principalmente a gente que fez faculdade pública, que o público inicial, né, é público SUS, grave, enfim, né, Sim. a gente tem uma ideia de que fazer marketing é uma coisa ruim, né? Sim. Bom, pelo menos eu tinha muito isso, que fazer o marketing, me autopromover, ficar falando sobre mim, sobre quantas cirurgias eu já fiz, ou quem eu ajudei, enfim. E eu vejo que hoje em dia, realmente assim, tem muitos profissionais, né? Sim. Muitos profissionais muito capacitados, outros nem tanto, mas que hoje em dia o boca a boca ainda funciona e é o melhor, Melhor marketing é de o melhor todos. marketing de todos, com certeza, né? Mas as pessoas precisam te conhecer, É né? verdade. E as redes sociais, né, apesar de ser só um retrato da nossa vida, é uma extensão também da nossa imagem, da nossa rotina, enfim. Então, tem muitos pacientes que não vêm pelo tráfego em si, né? Sim. Mas a parte da rede social, principalmente do Instagram, né, que é onde eu mais faço, eles comunicam mais com o paciente no sentido de conectar, sabe? Então, Sim. eu acho que eles veem meu conteúdo e pensam,
eu acho que é isso, essa médica pode me ajudar, é isso que eu tô procurando, né? É questão de segurança, questão de saúde ocular. Então, assim, é um primeiro contato com o paciente, né? Para ele se conectar, né? Sim. Bater o santo com o seu. E aí ir mais tranquilo para consulta, né? Sim. Já quebrar aquele gelo, né? Exato. E também é uma forma de educar o paciente, né? Sim. Porque muitas pessoas muitas vezes vêm falando, é uma cirurgia laser, mas então não tem corte, né? Uhum. E não, cirurgia a laser, com laser de CO2, o laser vai substituir o bisturi, mas vai ter corte, vai ter ponto, a gente vai ter que tirar o ponto. A recuperação também exige alguns cuidados, né? Sim. Então, assim, a rede social também serve por essa questão educativa, né? Sim. E também cuidados oculares, né? O que é esperado ou não para o pós-operatório, os principais cuidados. Acho que você tocou num ponto agora que eu não tinha parado para pensar, né? Por exemplo, antes das redes sociais, eu acho que tinha uma barreira entre o médico e o paciente. E hoje em dia, eu acho que o paciente se sente mais à vontade quando chega no seu consultório. Doutor, eu te vi na academia, eu vi que você postou isso, postou aquilo. Tem um pouco disso? Tem. E eu gosto disso. Eu acho que não são todos os médicos, né, que gostam dessa proximidade, mas eu gosto. Inclusive, eu sigo muitos meus pacientes, né, e alguns tornam, inclusive, meus amigos, amigas, tanto que eu falei, eu vejo que uns meses depois, já tá namorando, que legal, e não sei o quê. Eu gosto muito desse contato próximo. Então, sim, muitos me perguntam, seus sobrinhos, como estão? Eu também tenho, né, tenho filhos da mesma idade. Então, assim, eu não me restrinjo a minha área nesse sentido, entendeu? Quando eu quero conhecer o paciente, eu quero conhecer ele como um todo. O que te trouxe aqui? Eu sei que não é uma pele caída, uma pálpebra que não tá abrindo direito. Tem muita coisa mais. É verdade. Então, eu quero saber todo esse contexto pra gente conseguir ter um resultado legal e suprir as expectativas, né? Bacana. Acho que isso é legal. Em relação a falando hoje para o nosso público, tem bastante médico, profissionais da saúde, quais os eventos que a doutora frequenta? Sei lá, congressos, cursos, feiras e etc. Bom, eu sou, né, eu sou formada pela oftalmologia da USP, então eu preciso dizer que o melhor congresso de oftalmologia é o nosso congresso da USP, né, de oftalmo USP, o COUSP, que geralmente acontece no final do ano, né, novembro, dezembro, começo de dezembro, então eu vou praticamente todos os anos. Eu vou também muito no Congresso Brasileiro de Plástico Ocular, né, que vai ser agora, esse ano vai ser agora em junho, em Campinas. Isso, né? Campinas. Isso. Geralmente esses dois são, assim, os principais, né? No final do ano vai ter o Congresso Europeu de Plástico Ocular, provavelmente estarei lá em Portugal. Enfim, fui chamada também para um outro evento que vai ser no final do ano, em Paris também. Vou fazer uma apresentação, uma palestra, enfim. Legal. Eu gosto de participar. Eu acho que acrescenta muito as novidades, né? Técnicas novas e também, assim, o networking com os nossos colegas, né? Sim. Eu acho que faz muita diferença. Aquela troca de experiência, né? Exato. Ver o que o pessoal tá fazendo, o que você tá fazendo também, enfim. Sim. Voltando à parte da Blefo, a doutora faz drug delivery no Resurface? Faço. O que você usa atualmente? Faço. Eu uso bastante alguns produtos da Toscane, né? Eu gosto bastante, mas da SKT também, tá? Enfim. Exossomos, PDRN? Faço. PDRN eu uso bastante, exossomos um pouco menos, assim. Mas depende muito da indicação, de paciente para paciente. Bacana. E quais suas perspectivas para o futuro em relação à carreira? Quais são seus objetivos?
Bom, eu já tô muito feliz, né, com tudo que eu conquistei. Eu acho que, assim, a gente sempre quer mais, né, Sim. mas a gente não pode deixar de agradecer por tudo que a gente já conquistou, né, Sim. tudo que um dia já foi um sonho e um pedido de oração, né, então eu vou fazer, final desse ano, 10 anos formada em medicina, né, eu formei em 2016, né, com Sim. 23 anos. Eu, assim, foi um crescimento bem legal, né, e eu acho que as próximas etapas é incorporar mais tecnologias, principalmente no consultório. Eu vejo que muitos pacientes acabam operando comigo e fico seguindo eles mais em redes sociais, mas eu quero acompanhar mais de perto, não só a parte ocular, mas que eventualmente a gente consiga fazer alguns outros procedimentos no consultório para continuar com esse processo de rejuvenescimento, né, da pálpebra, mesmo pós-cirúrgico, né? Sim, sim. Voltando lá atrás, você entrou na faculdade com quantos anos? Com 18 Passou de anos. primeira, então. Foi, Sempre foi CDF. foi, Não até teve, demais. não teve muita dificuldade para passar. Não, foi um desafio, claro, né? Estudou muito. Mas graças a Deus deu certo. Não tinha plano B, era medicina. Era medicina ou medicina. E tinha que ser numa faculdade pública. Você chegou a passar em outras faculdades, além da USP? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Graças a Deus, não. Porque eu sou uma pessoa muito, muito indecisa. Então, eu até falava na época, né, pros meus pais: nossa, se eu passar na Federal, que é a Unifesp, ou se eu passar na USP, eu vou ficar muito na dúvida, porque as duas são excelentes. Mentira, hoje em dia a gente sabe que a USP é melhor. Brincadeira. Brincadeira. Então, assim, não, realmente foi lá, mas eu prestei em poucos lugares. Eu prestei USP, né, que junto é a prova da Santa Casa, na FUVEST, eu prestei Unifesp, que é a Federal, e a Unicamp, né, mas o meu foco era a USP, realmente, então foi a que eu passei e era o que era para ser. A doutora pretende dar aula no futuro ou não? Não se vê. Eu não sei se eu tenho muito esse perfil, para falar a verdade. Mas já me convidaram para alguns cursos, né? Inclusive sobre laser de CO2, né? Eu costumo dar mais algumas palestras, assim, mas ter um curso meu, por enquanto, não está nos meus planos, né? Mas quem sabe? Nem acadêmico. Não, na parte acadêmica, assim, hoje em dia já me afastei, assim, um pouquinho, né? Mas, assim, com participação em congressos, mas não costumo palestrar mais. Voltando nesse assunto da blefo, né, que tá muito em alta agora, né? Então, é nessas altas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Principalmente com profissionais, cursos também rápidos, né? Na sua opinião, o que o profissional tem que analisar antes dele fechar qualquer tipo de curso, né? Para ele não se decepcionar, fazer um investimento alto e de repente perder o dinheiro, etc. Quais os aspectos que ele tem que analisar antes de fechar qualquer coisa? Bom, eu acho que assim, independente de ser oftalmologista ou, enfim, de ter outra área, dermato, enfim, né, que tem outras especialidades que também fazem blefaroplastia, eu acho que assim, esses cursos que são mais breves, de um final de semana, um hands-on mais breve, eu acho que esses cursos são mais de aperfeiçoamento, certo, né? Então, se você quiser fazer um trabalho bem feito, né? Eu acho que, assim, um final de semana não vai te entregar isso, né? A não ser que você já tenha uma base muito boa base sólida. E realmente é só às vezes a pessoa já faz com bisturi, aí ele vai fazer um curso de laser, aí nesse caso sim, né? Exatamente, né? Que foi o que eu fiz já Sim. Sempre procuro cursos para ir me aperfeiçoando, né? Mas em relação, bom, como eu sou oftalmo, vou falar de oftalmo. Sim. O fellow de plástico ocular é um divisor de águas, né? Porque muitas pessoas acham que fazer blefaroplastia é tirar um pouquinho de pele, tirar um pouquinho de gordura, e é isso. E na verdade não. É avaliação da
qualidade da pele, avaliação da posição dos cílios, questão de estruturas ligamentares e musculares, então tem frouxidão dos ligamentos laterais, tem alteração de queda do músculo, então pitose palpebral, porque muitas vezes alguns pacientes operam em outros profissionais, voltam para mim e falam, eu ainda não gostei, eu esperava algo diferente. Sim. E aí eu vejo que tiraram a pele, tiraram bolsas de gordura, mas ainda tem uma ptose palpebral, ou eventualmente um ectrópio, que a pálpebra ficou um pouquinho mais caidinha, assim, sim, então mostrando, né, ou os cílios ficaram invertidos, encostando na córnea, então assim, é todo um conjunto, e eu acho que o fellow de plástico ocular é um divisor de águas, sim, né, então são 2 anos seguindo professores, fazendo atendimentos e cirurgias dentro da plástica, né? Isso com certeza faz todo o diferencial para operar. Claro que não é um final de semana que você vai aprender o que um fellow de 2 anos ensina, né? Então, sim. Eu acredito que esses cursos sejam mais um aperfeiçoamento mesmo. Sim. Até porque o corte, ele é só a cereja do bolo, né? Mas acho que o mais importante da Blefo é a marcação, principalmente, né? A marcação. O planejamento cirúrgico, então, o que exatamente eu vou fazer, a proposta cirúrgica, o que eu preciso reposicionar, e a marcação, com certeza, né? Então, quando a gente vai marcar a pele para saber o quanto de pele que vai sair, né? O mais importante não é o que vai sair, é o que vai ficar. Porque eu preciso de um olhar, né, de uma pálpebra que vai ter pele o suficiente para o olho fechar, que eu não vou ter nenhuma complicação, enfim, e que fique esteticamente bonito também, né? Sim. Então, 1 milímetro, 2 milímetros contam muito nessa área que é bem delicada, né, bem pequenininha, então a gente precisa ter bastante cuidado na parte da marcação de pele, sim. Legal. Eu sempre falo que que a gente vive na era dos especialistas, né? Hoje a gente vive no mundo dos especialistas. Qual a sua opinião em relação principalmente aos médicos? Você vê a necessidade hoje do médico pegar um nicho e se especializar naquilo, né? Para não ficar aquela coisa assim, atendendo todo mundo, vivendo de repente de convênio. Como que o médico ele precisa se posicionar nessa parte? Que eu vejo que a doutora hoje está bem posicionada, escolheu um segmento da plástica ocular, focou 100% nisso e agora está começando a colher os frutos. Assim, a minha opinião é que se você, né, quer fazer muitas coisas diferentes, você acaba não sendo bom em nada, assim, muito bom em nada. Então, eu prefiro restringir a minha área de atuação, né? Sim. Então, eventualmente, se vem pacientes com outras comorbidades oftalmológicas, acabo encaminhando para colegas, que eu acho mais adequado, e eu me restringi a essa área da plástica ocular. Eu acho que é o mais adequado, porque hoje em dia, né, com o acesso à informação e muitas novidades, né, muitas tecnologias aparecendo assim diariamente, eu acho que a gente precisa focar realmente numa área para poder estar sempre atualizado, né? E se a gente quiser fazer um pouco de tudo, a gente acaba não fazendo direito, sabe? Então, eu acho que é o mais adequado, mas depende muito do contexto, né? Sim, claro, eu tô na cidade de São Paulo, né? Então, eu sei que se eu precisar, tenho muitos colegas de outras áreas. Verdade. Eu acho que em outro contexto, enfim, uma cidade menor, é um médico mais generalista, mesmo oftalmologista, mas um oftalmo geral que acaba fazendo de tudo. Então, acaba abrangendo outras doenças também. Não fica tão restrito à área. Bacana. E a gente sempre faz uma pergunta para os convidados aqui, né? Que é uma pergunta direta e reta. Para você, ser médica é? Eu acho que ser médica é... Eu acho que ser médica é um dom. Ser médica é um dom, é um sonho. E ser médica é
faz parte de mim. Eu não consigo me descrever, me apresentar para outra pessoa sem incluir essa informação, porque é boa parte daquilo que eu sou. E eu aprendo muito, né, com as pessoas, eu gosto muito de estar com as pessoas, e de ajudar, mas eu acho que muitas vezes elas acabam me ajudando mais do que eu ajudo, enfim. Então, eu acho que é a realização de um sonho. Bacana. Acho que o médico ele tem que saber trabalhar com pessoas, né? Acho Sim. que se você não gosta de trabalhar com pessoas, não faz sentido ser médico. Até dá, mas, né? Enfim, umas áreas que você fica atrás do computador, radiologia, sim. Talvez, ou alguma outra especialidade, patologia, né? Enfim. Mas a grande maioria das especialidades médicas, você precisa sim, né? Sim. Até porque é o seu objetivo, né? Como médico, pelo menos eu penso assim. Como médico, eu quero ajudar as pessoas, então eu preciso conhecê-las a fundo. Que mensagem a doutora deixa para o pessoal que está se formando agora, ou estudando ainda, estão no primeiro semestre, para os fellows que estão na residência, enfim, para todo o pessoal envolvido na medicina, qual a mensagem que a doutora Ana Beatriz deixa para esse pessoal? Bom, eu acho que precisa ter paciência, tá? E fé que tudo tem um propósito. Não tentar pular etapas, né? Então, tá na faculdade, aproveita ao máximo para aprender absolutamente tudo. Ah, mas eu quero ser oftalmo, para que eu preciso saber de nefrologia? Não. Assim, você tá no estágio de nefro, você vai aprender tudo de nefro, aproveita. Tô no oftalmo, vamos aprender tudo sobre qualquer doença. Sim. Quando for a hora de aprender plástico ocular, vai ser plástico ocular, ou enfim, a especialidade que você escolher. E depois a vida vai acontecendo aos poucos, né? É normal a gente querer sair operando excelente, ter os mesmos resultados que os professores, mas é um passo de cada vez. Então, sim, é normal passar pelo processo de atender SUS, de atender convênio, ter o seu consultório, ficar só no particular, enfim. Depois conseguir empregos, eventualmente, em hospitais maiores, né, hospitais de sonho aí, de referência. Mas, assim, um passo de cada vez. Não queira atropelar as coisas, porque isso só piora o processo. Vamos acompanhar o processo com paciência e também muita dedicação na etapa que você tiver. Em relação, acho que é uma pergunta que é um assunto que está muito alto, né, que é a inteligência artificial. O que você acha desse tema no futuro da medicina, né? Em relação, principalmente à parte cirúrgica. Toda hora vem aqueles temas. Os robôs vão substituir os médicos, né? Na sua opinião, qual que vai ser o papel do médico daqui para frente em relação à inteligência artificial? Olha, muitas pessoas têm medo, exatamente, da inteligência artificial tirar o nosso emprego, né? Sim. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que a inteligência artificial só veio para somar, né? Então, da mesma forma que alguns anos atrás a gente não tinha o Google para pesquisar, e aí a gente precisava ir em biblioteca, pesquisar vários livros, pedir artigo na biblioteca, enfim, a internet veio para ajudar e automatizar e deixar a informação mais acessível. Uma ferramenta para apoiar, né? Exatamente. Eu acho que a inteligência artificial vem nesse sentido também, né? Então, é um acelerador. E, por enquanto, eu acho que não. Eu acho que a capacidade técnica do cirurgião, né? Inteligência artificial, por enquanto, não vai substituir. Até porque a inteligência artificial é alimentada também por humanos, exatamente, né? Então, assim, você precisa saber, eventualmente, né? A gente não usa robótica na oftalmologia, mas a gente precisa, os médicos que usam e fazem cirurgia robótica, são eles que controlam o robô, né? Sim. Então, assim, vai ser uma ferramenta a mais, a inteligência artificial, né? E uma ferramenta que vem para ajudar, né? Não para substituir.
Sim. Mas a gente tem que saber usar essa ferramenta, Com né? certeza. Senão ela pode atrapalhar mais do que ajudar. É verdade. E como que faz para seguir a doutora nas redes sociais? Bom, meu Instagram é @doutora.anabeatrizdelgado, né? Sim. Tenho também meu site com meu nome, anabeatrizdelgado.com, né? .com ou .br? .com. .com normal. Tá. .com. Tá. E a gente tem também um canal no YouTube, também com meu nome, Ana Beatriz Delgado, Legal. né? E acho que é isso. Para marcar consulta com a doutora, atende? Eu atendo, por enquanto, na Moca. Como eu falei, planos nos próximos meses de atender também na Vila Olímpia, né? Aí é pelo WhatsApp da minha secretária, né, a Marcela. Não sei, falo o número ou... Tem as minhas redes sociais, a gente vai deixar tem os aqui links. na descrição do vídeo, né? Legal. Pessoal, o Instagram da doutora, o site, o canal no YouTube e também o WhatsApp, né? Perfeito. Então, pessoal, é isso. A gente vai encerrando aqui mais um episódio do Pelecast. Agradeço mais uma vez a doutora pela vinda aqui até o nosso estúdio aqui no Ipiranga, em São Paulo. E agradecendo mais uma vez os patrocinadores, Celebrim, Cheyenne, Jet Plasma, Neuxel e Premier. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Obrigada.